É uma honra estar aqui falando para vocês sobre um tema que diz respeito a todo mundo, e não é só meu, é de todos. É um assunto muito transversal, que é a acessibilidade, que é a inclusão social. Primeiramente, ao chegar aqui nesse auditório, eu tive que encarar barreiras. E, fazendo um paralelo ao vídeo que eu vou apresentar agora, daqui a pouquinho, eu quero falar que nem sempre é confortável ou é uma opção pular, né? É quase que irresistível para qualquer um de vocês pular, até mesmo nos anúncios no YouTube. Pular anúncio é irresistível, é tentador, mas para mim pular nem sempre é uma opção. Então, não tem nenhuma rampa ao redor. Talvez tenha numa longa distância, um raio muito grande daqui. Então, eu quero dizer que essas barreiras muito perceptíveis, né, físicas, elas impedem muito a vida de uma pessoa que precisa de acesso. O projeto Mulher Inacessível, que são as cidades, Mulher Inacessível são as cidades, nasceu num café em São Paulo. E um amigo jornalista, então, disse que aquelas ideias e aquela experiência de vida, aquelas vivências, tinham que se tornar mais abrangentes. E eu estava no meio de uma gestão do município de Vitória, onde eu atuei por 8 anos, um pouco mais de 8 anos, na coordenação das políticas públicas nessa área, né? Um papel muito de articuladora. Depois fui descobrindo que, mais que administradora, eu era uma articuladora. E, enfim, é um trabalho muito difícil, muito árduo, mas que hoje me rendem um pouco de benefícios, como, em algumas calçadas, poder transitar com mais autonomia, poder pegar um ônibus coletivo, porque não tem só um, já tem a metade da frota, né? Então, isso faz parte das políticas públicas. Então, essa ideia nasceu nesse sentido, das vivências e das falas, dos relatos, e isso tem que se tornar mais abrangente. E aí a gente teve essa ideia, a ideia foi dele, o nome também foi dele, né? Mulher Inacessível. E, a partir de então, a gente construiu essa página e o projeto cresceu. Em um piscar de olhos, uma mudança de atitude. Assim, o tema do evento, Ouse Usar Outro Olhar, tem tudo a ver, porque, muitas vezes, a gente não amplia essa visão e acaba mirando numa direção só, deixando de perceber muitas outras coisas que acontecem na periferia do olhar, né? A dádiva de conviver com as diferenças pode ser uma delas. Pois bem, então, quando a gente fala que pular nem sempre é uma opção, antes de partir para esse número que, lá atrás, a gente fala sobre usar a periferia do olhar, que a gente não vê, não percebe, né? Esses 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Mas, a partir de agora, eu tenho certeza que essa reflexão, esse olhar, será diferente para cada um de vocês. No Brasil, temos 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Isso representa aproximadamente 24% da população. Onde estão essas pessoas? Estão nessa periferia do olhar, que a gente não exercita no dia a dia. Daí, essa invisibilidade gera condições equivocadas de adaptação, por exemplo. Uma rampa que a pessoa com deficiência não tem autonomia e nem independência e nem segurança, ela foge dos quesitos de acessibilidade.
Então, para que uma rampa no palco do auditório? Um cadeirante nunca vai palestrar. Ele não aparece, ele não vem aqui. Essa é uma visão muito ruim e que só reforça o preconceito e a discriminação. Bom, essa é a acessibilidade mais perceptível que todos nós sabemos, ou que temos uma noção, ou que quando projetamos alguma coisa, logo vamos pensar na rampa, banheiros, elevadores, mas a acessibilidade ela não se restringe ou se resume só à acessibilidade arquitetônica. Afinal de contas, um cego, por exemplo, não vai ter uma necessidade de uma rampa, mas vai ter necessidade de informação. E eu acabo de cometer uma gafe quando, na minha apresentação, eu não faço uma pergunta educada, civilizada. Existe na plateia alguma pessoa com deficiência visual ou cega que levante a mão? Pois bem, me permite ler os slides e, na hora do vídeo, eu vou precisar descrever as imagens para você do vídeo, que foi sobre pular o anúncio no YouTube e que mostra uma barreira na frente de uma pessoa com cadeira de rodas para fazer essa relação que é impossível você pular aquela barreira. No caso, foi um monte de britas, de pedras, e um cadeirante está indo em direção e se depara com aquela barreira física, e aí ele não consegue seguir adiante. Esse foi o vídeo que a gente apresentou. E agora, nesse slide, eu estou apresentando os diversos tipos de acessibilidade. Uma sociedade inclusiva tem que promover a acessibilidade no sistema geral, né, da sociedade, no caso, né? Então, a gente falou de acessibilidade arquitetônica, que é a que mais a Mariana precisa. E acessibilidade atitudinal, maior do que aquelas britas que estavam no vídeo, essa é a nossa maior barreira. Eu sei que essa rampa está inadequada, ela não está dentro da norma técnica 9050 da ABNT, mas eu não mudo, ela fica aí. Essa barreira atitudinal, ela é a maior de todas no nosso cotidiano. A comunicacional, que é essa que eu acabei de falar, de promover a informação para quem tem algum tipo de deficiência visual e até mesmo motora, é você transformar em palavras aquilo, tudo que está em imagem. Quando vocês estão assistindo algum filme, alguma programação, vem um barulhinho, pam, pam, e aí escrito audiodescrição, que aquela programação, ainda não são todas, infelizmente, tem essa acessibilidade de informação, onde todas as imagens estão descritas. A audiodescrição, assim como diversas outras legislações, né, ela é uma lei e todos os canais têm que ter na sua grade de programação o critério de acessibilidade digital, de informação, que é a audiodescrição. E a Libras, que a gente vê também em muitas situações, porém nem todas, né? Na abertura da Copa, faltou lá o intérprete de Libras, os surdos ficaram de fora. Acessibilidade metodológica, que é o método que eu vou utilizar para aquele aluno, para aquela pessoa que está ali no meu grupo, possa ter acesso àquilo que eu estou ensinando, enfim, passando. A instrumental, qual é o instrumento que eu vou utilizar, e a programática, que é nas leis, né, nos projetos, que a pessoa possa ter acesso a essas informações e você incluir em seus projetos todas as pessoas. Uma outra coisa é ser acessível e ser adaptado. O movimento das pessoas com deficiência, ele não é tão antigo assim, ele é um pouco novo. Então, vem aí de 40 anos, 40 e poucos anos, e algumas legislações vieram depois, algumas construções vieram depois, e que ocasiona, até hoje, na adaptação. Mas aqueles ambientes que são projetados
já novos, eles já são acessíveis. Então, uma coisa é ser acessível, outra coisa é ser adaptado. Agora, a adaptação também precisa seguir as normas técnicas, não é porque o pedreiro, o técnico, eles quiseram fazer daquela maneira, e, enfim, como nós não temos o hábito de ler manuais, falhamos muitas vezes. Está lá escrito de como fazer, o grau da rampa, tudo, tudo. Isso vem se transformando e mudando, assim como conceitos e valores mudam numa sociedade, isso não é diferente, né? As empresas, inclusive o mercado de trabalho, vem se ajustando à legislação. Algumas empresas têm acessibilidade como valor e outras apenas para cumprir a legislação. Então, é isso. Ter acessibilidade, ter acesso, você permite que a pessoa tenha mais independência. E independência, por favor, não me deem licença, ela não exige permissão. E por menos preconceito, aquela acessibilidade digital no qual eu falei, é o que mais impede que a gente se desenvolva plenamente numa sociedade. É essa barreira atitudinal. O preconceito é muito ruim, porque quando você não sabe, não se informou, não conhece, não convive, esse preconceito ele aumenta. Então, se as pessoas com deficiência, aqueles 46 milhões, tiverem oportunidades, como todas as pessoas, né, sem deficiência, melhor será o convívio, porque é convivendo que se aprende. Cada um é diferente na sua diversidade, sua especificidade. Eu sou uma pessoa com deficiência, diferente de outra pessoa com deficiência, com a mesma deficiência. Então, cada um é um. Então, conviver vai dar todas as respostas. As vagas, por exemplo, reservadas para as pessoas com deficiência não são de vocês sem deficiência nem por 5 minutos. É uma cultura que precisa ser também construída. As pessoas com deficiência dirigem, vivem, elas batalham, elas trabalham, elas casam, elas namoram, elas vivem a vida cotidiana como qualquer outra pessoa. Então, se aquela vaga está lá, é porque ela vai ser utilizada. E no momento em que você estaciona naquela vaga, você permite que diversas situações difíceis e até cruéis, para dizer o mínimo, com a pessoa com deficiência. É uma reunião, uma entrevista de emprego, uma consulta médica e tal, que ela vai perder em função da sua falta de civilidade. Então, todas as pessoas, elas têm sonhos, né? E quando a gente tem essa capacidade de também vivenciar e também oportunidades, todos nós vamos um dia realizar os sonhos. E você ter acessibilidade em todos os sistemas gerais da sociedade é um sonho. É muito bom que eu não tenha que pensar, ao sair de casa, nas barreiras que eu vou enfrentar. Eu digo as barreiras físicas, porque outras barreiras podem surgir na vida de qualquer um. Mas, sobretudo na minha, além das outras que podem surgir, como na vida de qualquer um, eu tenho que pensar se naquele toalete eu vou conseguir entrar, se lá naquele espaço eu vou conseguir chegar. Porque hoje é assim, se tem um espaço acessível e outro não acessível, eu vou escolher aquele que é, porque aqueles ambientes que não são acessíveis, eu vou deixar de lado, e isso mostra que não é tão desenvolvido assim. Uma coisa importante é representar esses 46 milhões de pessoas com deficiência no Brasil, porque hoje, 3 de dezembro, é o Dia Mundial, o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Bom, então, assim, o mundo inteiro rende homenagens pela passagem do nosso dia. Então, se há muito o que se comemorar, como, por exemplo, a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é o maior instrumento legal que temos na área, que, inclusive, define o que é deficiência, traz essa abordagem
traz essa abordagem atual de deficiência, em que o ambiente me limita, a minha deficiência não. O ambiente me torna... o ambiente diz, você tem uma deficiência. Então, hoje é o Dia Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e esse é um marco para se comemorar essa convenção, mas também há o que se lamentar, que são as cicatrizes deixadas pela exclusão, pelo isolamento e pelo preconceito, difíceis de cicatrizar, e isso desestrutura a força do movimento pelo Brasil afora. Então, pessoal, tem uma coisa que quero dizer para vocês. A informação, ela é tudo, é ela que vai desbravar, é ela que vai nos tornar capazes de realizar sonhos, é ela que vai diminuir, que vai eliminar aquela barreira atitudinal. Então, pessoal, a atitude é fundamental. Se você deseja realizar algo, você arruma meios de fazê-lo. Se você não deseja, você arruma desculpas. Então, muito obrigada a todos. Até a próxima.